Boa tarde a todos. Hoje eu vim trazer para vocês uma psicografia que me foi passada pela falange dos irmãos de caridade em Cristo e que é o testemunho de um desses irmãos, né, como vocês já sabem, que trata de um sentimento humano tão comum, infelizmente muito comum, e que infelizmente também poucos de nós podemos passar ao largo dele e dizer de uma maneira muito clara que jamais sentiu isso. Então ele vai contar a experiência dele. Eu quero ressaltar que cada vez que nós falamos sobre um sentimento aqui, nós trazemos a opinião, o testemunho, o juramento de um ser vivente, inteligente, que passou por essa situação. Hoje vamos falar sobre a inveja. Vocês vão ver o quão doloroso pode ser esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de sublinhar que esses sentimentos são traduzidos por aqueles que sentiram isso. Hoje estão no além, eles têm uma outra visão disso, olhando de lá para cá, sem o peso da carne. As reflexões são muito mais claras do que nós aqui. Mas isso não impede de maneira nenhuma que nós também possamos dar nossa opinião sobre esses sentimentos, contar nossas experiências. Com certeza isso vai nos aliviar muito se nós formos atingidos por este ou aquele mal, aquele baixo sentimento. Então eu quero que vocês fiquem livres, vocês que são nossos ouvintes, nossos telespectadores, nos encaminhar as suas observações. Nós podemos até, dependendo do volume de opiniões e de testemunhos que recebermos, reatarmos alguns desses sentimentos, trazer à baila novamente alguns desses sentimentos. Por exemplo, vou falar hoje sobre a inveja. Se a gente tiver uma comunicação forte de vocês, nessa semana agora que entra, muita gente falando sobre isso, querendo dar seu testemunho, falando o que passou, contando o que passou, podemos voltar a falar dele de novo. Quanto mais nós difundirmos, quanto mais nós trabalharmos esses sentimentos, quanto mais nós falarmos deles, menos vergonha nós vamos sentir deles, mais vamos desmascará-los perante nós mesmos. E isso vai proporcionar o quê? Uma facilidade maior para nós os superarmos. Então, esse trabalho é um trabalho individual. Lógico que eu estou aqui para ajudar, e os outros nossos semelhantes, nossos irmãos, também vão estar dispostos a contar as suas experiências com o intuito de ajudar os outros. Mas vocês já sabem que é um trabalho essencialmente único e pessoal. É um caminho que você vai trilhar sozinho. Podemos ajudar, mas vamos ajudar você a andar. Ninguém vai te carregar numa cadeira de roda. Tá? Então vamos falar sobre a inveja e vocês vão sentir o peso, a emoção com que essa história se desenrola. Como eu falei também, à medida em que ela se desenrola, que eu senti necessidade, eu vou fazendo uma observação aqui, outra ali, tentando realçar um ponto, tentando mostrar alguma coisa que talvez não tenha ficado explícita na mensagem. E eu espero contar então com a colaboração de vocês. Vamos lá. Pouco tive na vida, além de dores e sofrimentos. Por pouco não tive momentos de felicidade terrena, sempre às vezes com consequências ruins, que eu criei em outras encarnações. Vocês vão perceber que esse espírito, ele tem uma consciência muito clara de que o sofrimento que ele teve nas encarnações dele foram criados por ele mesmo. É muito importante isso. Nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos mais precisar delegar a terceiros a responsabilidade por nossos erros, como muitas vezes nós fazemos com relação ao próprio Criador. Quando nós criamos as nossas dificuldades, elas se sobrevêm e nós, ao invés
de nos corrigirmos, nós jogamos a culpa no Criador. Ah, porque Deus foi injusto comigo, eu não merecia isso, não merecia aquilo. Então, aliás, esse é um ponto fundamental do Espiritismo, é de mostrar o verdadeiro grau de nossas responsabilidades para com a nossa evolução, para com a nossa vida, no primeiro momento, e principalmente para com a nossa evolução espiritual, que é um grande objetivo. É por isso que estou aqui hoje. Vim por escolha de espíritos superiores que me pediram para ajudar os irmãos encarnados através do meu testemunho sobre o que passei, de maneira a poder ajudá-los na evolução, poder ajudar na evolução de todos. Vou falar, portanto, sobre a inveja, o sentimento mais baixo que existe, pois sórdido que é em sua maior expressão. Então, vou falar, portanto, sobre a inveja, o sentimento mais baixo que existe, pois sórdido que é em sua maior expressão. A inveja me impôs sérias derrotas. Cometi atos horríveis contra irmãos em vidas passadas, por ordem desse sentimento tão deletério. Confesso que tenho muita vergonha em falar sobre isso. Não me dá alegria, não. Então ele já está no estágio que ele já consegue vislumbrar de uma maneira muito clara o mal que a inveja causou na vida dele. Nas vidas, né, como ele fala. Vejo outros irmãos que também colaboram com suas histórias, tratarem esses sentimentos e suas próprias ações equivocadas com um leve frescor de compreensão e aceitação, com algo que sem dúvida já foi superado. Então, esse como algo que sem dúvida já foi superado, significa o seguinte, que ele está falando daqueles outros irmãos também da falange, que vieram dar testemunho sobre outros sentimentos baixos que os acometeram em vidas passadas, e que, de alguma maneira, conseguiram superar isso com certa facilidade. Então, vem comentar com a mesma carga, o mesmo peso emocional e tal, mas já com um sentimento mais leve. E ele fala que ele não consegue fazer isso porque o sentimento que o acometeu durante várias encarnações e que ele teve tanta dificuldade de superar foi o mais deletério, que ele chamava, que era a inveja. A inveja, no entanto, destrói minha capacidade de auto-perdão. Essa frase é definitiva. Ela é horrorosa. Nos deixa muito deprimidos quando a reconhecemos em nossos pensamentos e sentimentos. Para observar como as pessoas agem diante deste mal, elas acham justificativas várias para desmerecer aqueles irmãos que são o objeto dela. Então ele fala o quê? Que a inveja, ela procura as mais diferentes justificativas para desmerecer aqueles irmãos que são o objeto dela. Passa-se a difamá-lo e mesmo hostilizá-lo, não sem antes criar um buraco e uma angústia no peito do contaminado que a porta. Então ele fala assim, que o mal da inveja começa dentro do próprio invejoso. O maior mal que ele causa é para o próprio invejoso. O homem a alimenta, começa a se comprazer com ela, quer dizer, no momento ele precisa se alimentar daquilo. Aquilo lhe dá satisfação. Ao mesmo tempo que sofre com o sucesso alheio. Então, no mesmo momento em que a inveja lhe dá algum tipo de prazer, a inveja o faz sofrer com o sucesso alheio. O sentimento em si se alimenta, quer dizer, ele se retroalimenta. Ele nos dá o enganoso bálsamo da expectativa do fracasso alheio. Então, na medida em que ele cria a sensação da dor pelo sucesso alheio, ele dá ao mesmo tempo o bálsamo que a expectativa de que o objeto da inveja vá fracassar, e aquilo lhe dá prazer. Então é uma sequência de sentimentos que se retroalimenta, como ele falou. Né? Você se sente mal
com a perspectiva de sucesso do outro, mas não perde a esperança de que ele vai fracassar. Por vezes, esse manto recobre completamente nossa capacidade de raciocinar. Poucas vezes somos capazes de admiti-la. Sempre nos destacamos pela capacidade da dissimulação. A inveja nos tira a dignidade. Ela pode nos fazer mais mal do que sua prima irmã, o egoísmo. Impressiona-me até agora a nossa capacidade de dissimulá-la de nós mesmos. Acreditamos que é outro sentimento, pois nos recusamos conscientemente a vê-la em nós. Olha que interessante. Pois eu não tive minha chance de melhorar enquanto ainda me regozijava com os fracassos alheios. Sacrificava a minha própria vida e a de meus mais próximos para satisfazer a esse vício, que era o da fofoca, da maledicência e especialmente da sensação de prazer ao verificar o insucesso dos meus irmãos. Isso justificava minha mediocridade. Olha como ele se desnuda, se despe na nossa frente. Me colocava em uma baixa condição, mas sempre bem acompanhado. Ou seja, ele via que a inveja graçava no coração de outras pessoas também. E esse comportamento eu repeti por várias encarnações, sempre me enganando com relação a ela. Quer dizer, ele falou da retroalimentação que o prazer lhe dava, o prazer da inveja lhe dava. E ele falou também da maneira como ele se dissimulava esse sentimento dentro do próprio coração, ao ponto de passar diversas encarnações se enganando com relação a ela. Isso tem nome, chama doença. Isso é uma doença da alma, do espírito. Até porque ele a carrega por encarnações sucessivas. Mas olha só, uma característica que nós vemos em muitas das psicografias é o testemunho de alguma situação que fez com que ele despertasse. Mas nessa encarnação, numa determinada encarnação, eu tive um filho. E ele era muito problemático, fraco, de frágil saúde. Não encontrava como ajudá-lo e meu desespero em conseguir ajuda não era nunca atendido. Nunca era atendido. A expectativa era de perdê-lo e isso me desesperava. Havia um homem em meu bairro que era o especial objeto da minha inveja. Bonito, alto, muito bem de vida, carros novos e belas companhias. Parecia que tinha tudo, enquanto que eu não tinha nada. E ainda iria perder meu filho, que era o que mais valia para mim sobre a terra. Então era, na visão dele, do invejoso, era ele de um lado, a vítima, né, que não tinha nada e ele tinha um filho problemático. Do outro lado, aquele que foi o abençoado por Deus. Perfeito, lindo, bonito, que na visão do invejoso não tem problema nenhum. Né? Não passa por dificuldade nenhuma. O invejoso sempre vê no objeto da sua inveja o ser perfeito. Né? O ser perfeito que ele não é. Esse foco da minha atenção era alvo de todas as minhas críticas. Já me esqueci das vezes em que criei mentiras sórdidas com a intenção de difamá-lo e de prejudicá-lo. Isso é doença. Nada disso adiantava. Estava sempre ele em posição de destaque, a escarnecer da minha pobreza moral. Olha como ele se despe na nossa frente. Certo dia bateram à minha porta em dia de especial dificuldade com a saúde de meu filho. Isso é um detalhe interessante. Ele fala que o dia que esse episódio aconteceu é um dia que ele estava especialmente mal. Estava eu muito nervoso e já pronto para uma atitude nada conciliadora, quando o homem me acalmou e me disse que estava ali para ajudar. Mas eu não o conhecia. Disse pertencer a uma entidade assistencial que cuidava de pessoas com os problemas de saúde que meu filho portava
e inclusive pagava tratamento no exterior, onde a ajuda era maior. Mergulhado em minha inveja e sofrimento, que ele já passa a identificar as duas coisas juntas, inveja e sofrimento, andam juntas. Confesso que nada sabia da existência daquela entidade, mas o meu filho foi ajudado no exterior e se curou. Fiquei muito feliz e quis agradecer àqueles que anonimamente fizeram tanto pelo meu filho. E procurei essas pessoas. Não as encontrei e descobri por que não ouvira falar antes dessa entidade. Ela simplesmente não existia. Aquilo me encheu de surpresa. Alguém havia montado em silêncio uma operação custosa para salvar o meu filho. Voltei-me para a oração. Algo me dizia para parar minhas campanhas difamatórias de inveja. Perdi a vontade de fazê-lo, pois aquilo não combinava com a graça que recebera. Não me fazia merecedor. Então, eu acho que nesse testemunho, essa é a pedra angular. Esse é o ponto mais importante. É o outro em que o espírito recebe um impacto. E esse impacto, vocês podem observar que ele não é um impacto causado exclusivamente por mais sofrimento. Então ele vai melhorar porque sofreu mais. Não. Ele conta aqui que a lição veio através da melhor coisa que podia acontecer na vida dele, que foi a cura e a salvação do filho dele. Mas valeu. Aquela vozinha do interior dele falou: para, chega, basta. Você está no caminho errado. Para e observa. Vamos adiante. Anos se passaram sem que eu soubesse quem era o benfeitor. Já deixara isso para trás, até porque o ocorrido no passado havia salvado meu filho e modificado minhas atitudes. Então ele não sabia o que era, mas ele já tinha mudado a atitude. Mas eu não sentia a vergonha da inveja que agora sinto. Olha para você ver. Observe agora como muda o patamar do sentimento dele. Então ele sabia, tinha parado de ter aquele comportamento invejoso, tá? Mas ele ainda não havia identificado isso, né? Propriamente, diretamente com a lição de vida tão preciosa que ele havia recebido. Meu filho cresceu forte e normal. E quando o homem decidiu por saber quem havia sido seu benfeitor. Com os novos recursos, internet, Facebook, descobriu que o nosso benfeitor era justamente aquele homem que a minha inveja me levara a odiar. Daquele dia em diante passei a reconhecer e combater em mim a inveja e também a ter dela profundo sentimento de vergonha. Observe para você ver. Sentimento de vergonha. Como que é me lembrar diuturnamente da pobreza desse sentimento. Então ele se vale da vergonha para reforçar o seu ensinamento. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Obrigado. Boa tarde a todos. Se alguém tiver quiser fazer algum testemunho pessoal, quiser fazer alguma observação sobre o que foi lido, estamos à disposição para receber a sua colaboração. Muito obrigado.